Olá, eu sou Ana Alegre e você está no meu dicionário do ranço. Eu decidi criar esse dicionário para tentar lidar melhor com o ranço que eu e tantos outros sentimos ao ouvir certas palavras ou expressões sendo usadas de qualquer jeito até elas serem banalizadas. E hoje nós vamos falar de uma palavra que todo mundo adora usar ultimamente, mas eu aposto que poucos entendem a fundo o que de fato ela significa. A palavra do dicionário do ranço de hoje é estratégia. Pois muito bem, a palavra estratégia na sua origem grega lá significa arte de dirigir exércitos, ou seja, na prática, a ideia de estratégia nasceu na guerra para que se pudessem definir planos inteligentes de ação diante de um contexto, um cenário complexo e ao mesmo tempo dinâmico. Com o tempo, o termo migrou para a economia, para negócios e para nossa vida pessoal. Mas ele não perdeu a essência. Aliás, ele deveria ter mantido a sua essência de traçar um caminho consciente, não improvisar. O ranço nasceu quando, hoje em dia, todo mundo se diz estratégico. É curso estratégico, é coach estratégico, é café estratégico. Mas pare e pensa comigo, quantos desses estratégicos realmente param para analisar contexto, recursos e possíveis riscos? Em muitos casos, estratégia virou um sinônimo de busca de atalhos, modinha, ou ferramenta X ou Y. E estratégia de verdade, a raiz, é outra história. Pensa na estratégia da sua vida, do seu negócio, do seu projeto. Imagine-se agora um general diante de um tabuleiro de war real, que precisa avançar, que precisa se defender, que precisa rever fronteiras, que tem alvos claros, recursos disponíveis, dinamismo. Precisa que essa combinação de todas as variáveis que ele está vislumbrando permitam que ele alcance nada menos do que a vitória com o menor dano colateral possível. É isso aí. Deu para vislumbrar? Sendo agora menos teatral, menos lúdica e mais prática, ser um estrategista é olhar o cenário como um todo. Fala sobre ser capaz de decidir, de tomar decisões com clareza, baseada em fatos, obviamente sem abandonar o feeling. Saber onde investir energia, recursos para se chegar nos resultados que a gente deseja. A vitória, né? Fala sobre evitar o tiro para todo lado e escolher de forma consciente o que vai trazer mais resultado com menor desgaste ou uso de energia. Dito isso, quero ajudá-lo a posicionar a estratégia na sua vida, empresa, projeto. Vamos ver se a gente consegue salvar essa palavra. Então, para isso, eu quero que você imagine agora 3 camadas em formato de pirâmide, certo? Uma pirâmide, 3 camadas. No topo nós temos a estratégia, no meio nós teremos a execução e na base nós teremos a operacionalização, o tabuleiro de war. Conseguiu identificar? Então vamos lá. Começando pela base, na operação aí da tua vida, da tua empresa, a gente vai ter o quê? As tarefas do dia a dia, o ganha-pão, a vida acontecendo, a sua rotina. Subindo para metade, a gente tem os projetos, as iniciativas planejadas para gerar valor, os planos de ação, os direcionamentos que você precisaria seguir para chegar nas realizações, o tal como eu faço. E no topo, nós temos a nossa querida palavra da vez, espero que agora com menos ranço, a estratégia. O que nós temos lá? Visão de longo prazo, decisões sobre onde jogar o seu tempo, a sua energia, os seus recursos. Temos o que nos impulsiona ao movimento. Nós temos o nosso para quê, ou deveríamos ter clareza dele. Quando a gente vive atolado na operação, aqui na rotina, tudo acaba ficando no piloto automático. Isso vale para a vida pessoal, mas também profissional. Quando a gente reage a demandas, apaga incêndio, não sobra fôlego para pensar além do próximo e-mail, reunião ou lista de supermercado, sinal de alerta. Você não está vivendo com estratégia e não vai adiantar comprar outro curso para resolver isso. Porque a estratégia está no desafio, que não é eliminar a operação, ela faz parte da pirâmide. A operação é necessária. Dizer para ti simplesmente, sai do operacional, isso é utópico e chega a ser até uma bela burrice. Porque em muitas situações nós vamos precisar continuar atuando na operação dos nossos negócios e principalmente da nossa vida.
Mas, para que a gente consiga crescer, atingir os nossos objetivos, nossos sonhos, os resultados, a gente precisa ter consciência do quanto de tempo e de energia a gente vai destinar para cada uma das 3 camadas dessa pirâmide. Quanto você dedica no operacional da sua vida, da sua empresa? Você consegue afirmar que a sua rotina tem mais uma cara de ações inteligentes? Ou é mais o estilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Quanto você consegue reservar para projetar iniciativas, a execução, para estruturar um plano, sabendo o que eu dou conta agora, como é que eu chego lá? Quanto que você consegue dedicar de tempo para refletir sobre o futuro, sobre tomada de decisões que vão, de fato, gerar impacto, né? A gente não vai gastar tempo fazendo estratégia com tudo, tem coisas que são banais. Mas as coisas que realmente vão trazer algum resultado, que vão gerar impacto, estratégia. A partir dessa visão, eu espero que fique um pouquinho mais simples para você definir o quanto pode delegar e até mesmo o que você vai abandonar sem culpa. Sim, a compreensão da estratégia nos ajuda a delegar e não delargar, e nos ajuda até mesmo a dizer tchau. Que é um exemplo bem corriqueiro em empresas de pequeno e até médio porte. Prolabore dos sócios. Quando eu estou no processo de mentoria, eu pergunto quanto que é cada um dos sócios ou o sócio retira, até para validar se aquele percentual está adequado para a saúde financeira do projeto da empresa. E também se está alinhado com as funções que esse sócio ocupa dentro da empresa. Muitas vezes eu ouço, eu não tenho um número, mas eu vou retirando quando precisa. Pouca coisa, ou, que eu quero investir no meu negócio. Esse tipo de frase, embora possa soar até estratégica, em 90% dos casos, quando a gente vai apurar os números reais, esse sócio acaba tirando mais do que a empresa poderia absorver, ou ele segura num mês e ele atola o fluxo de caixa no outro, ou ele fica naquela de não tira agora para fazer uma reserva e no mês seguinte foi-se a reserva. Seja qual for a opção, todas as decisões sem uma estratégia clara, nem um plano de ação correspondente, tendem a gerar impactos negativos, seja nos negócios e na nossa vida também. É aquelas coisas que a gente pensa de última hora e acha que vai ter o resultado incrível. O que fazer? Estrategicamente, analisar a capacidade do negócio, os objetivos desejados, ou da sua vida, né? As expectativas e também as necessidades dos sócios e da sua vida. Aí a gente consegue, no campo da execução, elaborar um plano de ação que permita alinhar o orçamento à realização. Nem sempre a solução, falando nessa questão financeira, do caixa, vai estar em cortar gastos. Às vezes, a solução, quando a gente para olhar e não simplesmente sair fazendo, não está em demitir, em cortar um gasto, em eliminar um contrato. Não, está em melhorar a venda, em revisar uma parceria, às vezes, dentro da própria estratégia, entender melhor uma revisão de tributação, realocar recursos, renegociar contratos, reposicionar o seu preço, o seu valor. Existem N possíveis ações e também um como migrar do cenário atual para o desejado. Com uma estratégia clara, um plano de execução desenhado, a gente consegue partir em paz para o que eu chamo de operacional inteligente. Olha aí, podemos até ligar no piloto automático, porque a gente sabe que na etapa X a gente vai ter uma parada estratégica para revisar o caminho e depois voltar em paz para o nosso piloto automático, porque a operação agora está acontecendo de forma inteligente. Ao menos é assim que eu tenho conduzido os meus mentorados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. E é assim que eu tenho alcançado os resultados na minha vida pessoal também e na profissional. Se faz essa análise para tudo, Ana? Não, eu não faço. Mas o que é importante de verdade? Para isso, sim, eu me esforço. Mesmo sendo uma pessoa de ação e parar assim, eu vou ter que parar para olhar a estratégia, vou ter que parar para pensar um plano. Às vezes a gente acha que, não, eu vou ficar aqui pensando bem rapidinho aqui enquanto eu tô fazendo alguma coisa, enquanto eu tô dirigindo. Sim, só que isso aqui tá no campo das ideias. Se eu não paro para organizar essas ideias, e isso até é uma operação, uma operação estratégica, vamos dizer assim, né? Eu tô fazendo um operacional da estratégia. Eu vou
trazer as informações que estão na cabeça, as ideias para o papel, para eu enxergar, para depois eu trabalhar nas tarefas que tem a ver com a execução, que eu também vou ter que operacionalizar, construir este plano. Aí eu vou conseguir entender melhor antes de sair por aí fazendo de qualquer jeito. E, como uma boa mentora que eu sou, quero ajudá-lo a sair desse automático por alguns instantes e olhar comigo com menos ranço estrategicamente. Então pensa aí, número 1, você tem um momento semanal reservado só para pensar onde que eu quero chegar? Nada de imersões, eu falo de poucos minutos, 1 hora das 168 horas que nós temos na semana. Número 2, você sabe exatamente quais são as iniciativas que valem mais a sua energia hoje? A boa e velha priorização. Número 3, você consegue delegar as tarefas operacionais sem ficar microgerenciando cada uma delas? Veja bem, delegar e não delargar, porque depois a gente acaba enlouquecendo, né? Número 4, tem clareza do que pode ser descartado para ganhar tempo estratégico? Soltar, deixar ir, desistir. Se você respondeu não ou talvez em 2 ou mais destas minhas colocações, e talvez você precise ouvi-las de novo e dar pausa, porque eu sei que eu falei rápido, mas a vida é assim. Faça esse exercício aí, dê pausa, volte lá e anote. Importante é você saber se você respondeu em 2 ou mais, não ou talvez. Pois bem, está na hora de nós elevarmos a sua pirâmide para que ela de fato integre essa parte estratégica. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. No próximo episódio do nosso Dicionário do Ranço, nós vamos falar sobre os coaches. Quem são, por que esse termo virou uma febre e um ranço e como separar o joio do trigo. Então, não perca. Até lá, reflita. Como você pode dedicar mais espaço estratégico na sua vida? Compartilhe aqui nos comentários qual dessas 4 perguntas mais chamou a sua atenção e aproveita para enviar esse vídeo para quem também anda dando tiro para todo lado. Eu vejo você no próximo episódio do Dicionário do Ranço.